Muito boa tarde, Brasil. De uns tempos para cá, aliás, já há muito tempo, eu tenho vontade de fazer um programa falando sobre certos transtornos. E isto foi alimentado por quê? Pedofilia, não deixa de ser um transtorno, com certeza. A pessoa que agride sexualmente não perde a oportunidade de agredir novamente. E agora, ultimamente, veio o caso do médium João de Deus, em Abadiânia, onde mais de 300 mulheres já denunciaram, dizendo que o João teria abusado sexualmente dessas mulheres. Falei, meu Deus, como fazer um programa desse? Falei, especialistas na área da sexualidade, eu me recordo de uma delas, durante muito tempo, na radioatividade, ela tinha um programa, participou conosco de um programa antigo que nós tínhamos na TV Bandeirantes, né? E eu falei assim, vou ver se ela está por aí ainda, vou trazê-la ao programa. Ultimamente também acompanhei na radioatividade, se eu não me engano, mais uma sexóloga. Falei, tá aí, vou convidar a ambos e aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esses transtornos que chocam, que deixam a gente, às vezes, boquiaberto, que nos deixam, muitas vezes, preocupados, mas que estão aí a olhos vistos. E a partir do momento em que a sexualidade foi sendo liberada, né, o sexo praticamente foi sendo liberado, né, meio que à vontade, as coisas começaram a aparecer mais do que a gente supunha que fosse aparecer. Estou recebendo no programa de hoje, ela é uma profissional da área administrativa, e olha, e de repente foi para uma pós-graduação em terapia e educação sexual, membro da Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, consultora em saúde e educação sexual, portanto, uma sexóloga. Eu estou recebendo aqui Thalita Cesário. Obrigada pelo Seja convite. bem-vindo. Já te ouvi na radioatividade, na época que você estava lá, Sim, evidentemente. Sim. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter vindo, Claro. viu? E aí veio também, não vou dizer que é uma velha companheira, né? De jeito nenhum. Um pouquinho mais chegada, assim, mais experiente, né? Também passou pela radioatividade de Brasília, mas foi bem mais lá no seu começo, no tempo em que a rádio implodia em Brasília, né? E ela é uma psicóloga formada pelo glorioso UniCeub, tem vários cursos de especialização, tem 3 livros publicados, os 3 nesta área da sexualidade, um deles é um e-book, né? Passou a se dedicar à área de sexualidade após uma palestra que ela fez na Câmara dos Deputados, isso nos áureos tempos de 1998. Barbaridade. Marísia Bonifácio, seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. E como nós conversamos ali um pouquinho antes, eu limpo em mim as memórias de dor que eu vou compartilhar com vocês e com todos aqueles que vão ouvir o programa posteriormente. Pega de surpresa a gente um caso como este do João de Deus. Fora de nós, o mérito dele ser um médium, o mérito dele se ter dedicado 40 anos da sua vida a um tipo de um tratamento de saúde na área espiritual, a fama que o alcançou fez dele um conhecido no mundo inteiro. Prova disso são as inúmeras caravanas que vêm de outras nações para estar com ele na cidade de Abadiânia. Mas cai por terra tudo isso quando você passa a tomar conhecimento de que ele teria abusado não de uma, nem de duas, nem de 3, mas de centenas de mulheres. É claro e é evidente que em 40 anos essa somatória só Deus sabe a que número poderia chegar.
Vamos tratar um pouquinho disso, porque tem me chamado muita atenção. Vocês têm visto também a ação da Polícia Federal sobre pedofilia. Sim. Aquela moçada e uns velhinhos safados também, que gosta de botar criança e expor criança à pornografia e coisas semelhantes. O abuso sexual, propriamente dito, já é uma história e que ultimamente tem sido revelada aos borbotões, principalmente dentro de empresas e tudo mais. Sim. Como é que a gente pode, me permite começar com a Marísia, Claro, né? Na longa experiência da Marísia aí, por que isso vem surgindo assim aos borbotões, Marísia? Antes de falar porquê do aumento, eu gostaria de pegar um gancho, né? E falar para todos os ouvintes que a atitude negativa, a atitude de desequilíbrio emocional no segmento sexual por parte do médium João de Deus não tira o crédito do grupo que trabalha lá na casa do Inácio de Loyola. Então, um do grupo deslizou. Pisou na maionese, deslizou. Então, que isso não desmereça toda a equipe, conjunto. porque nós, cristãos, cremos na espiritualidade. Né? As curas vêm através de vários caminhos. E aquela região de Abadiânia, no plano invisível para nós, tem um grande hospital. Então, esse grupo não deve ser desestruturado. Aí a gente reflete, será que, né, o mal está tentando fechar as portas do hospital espiritual que atende o povo da terra? Então, vamos olhar com mais carinho. Não o que é da polícia, a polícia, cabe a ela fazer, né? Sobre o comportamento de perversão sexual que ele apresentou. Comenta-se que há 40 anos, né? Eu não sei a idade dele. Eu presumo que se ele está há 40 anos, 40 anos. Mas as denúncias vêm dos anos 80 para cá. Se você somar, dá tudo isso aí. Né? Então, ele é uma pessoa que tem um histórico de dor emocional bem anterior à manifestação do comportamento de perversão sexual. Nada acontece por acaso. Aquele que agride, um dia já foi agredido. Isso é verdadeiro? Claro, a psicologia está aí para rever. Eu tenho casos Eu ouço falar isso sempre. O filho agredido será o agressor de amanhã. Exatamente. Quem não faz um tratamento emocional e espiritual adequado, ele tende a ser também um agressor. Que coisa de maluco, né? Thalita, você parou para pensar nesse caso, né? Até porque não dá para parar de pensar nele. Né? As nossas emissoras de televisão estão aos borbotões informando. Se você abre os nossos jornais escritos igualmente, não dá para falar em outro assunto, até porque não tem outro assunto para falar. Não tem. E aí a imprensa está deitando e rolando em cima. Como é que a gente explica, ou tenta explicar, pelo menos, o comportamento de um homem como ele? Como a doutora Marísia falou, essa questão do quem fere, em algum momento foi ferido, foi atingido e não cuidou emocionalmente disso, né? Não que isso vá justificar todas as ações, né? Não é isso. Mas a gente também precisa entender o contexto do outro e o porquê desse outro fazer o mal para outra pessoa. A gente precisa entender o seguinte, que
sexualidade não é sexo. Sexualidade, ela permeia a parte, inclusive, da afetividade, da autoestima. Então, se essa pessoa ela tem um problema aí também nessa questão da autoestima e da afetividade, muito provavelmente ela vai distorcer a visão que ela tem sobre isso e ela pode projetar isso no sexo, sim, inclusive fazendo mal para as outras pessoas. Temos que levar em consideração também a questão de, quando você está falando de assédio, quando você fala de estupro, você também permeia a questão do controle, a questão do poder sobre o mais fraco, né? E como que isso acontece? No caso dele, é um médium, teoricamente com certo poder sobre essas mulheres, então aproveitava-se desse poder, dessa manipulação da fé, para colocar a sua perversão em prática. Né? E é um assunto que, assim, é muito em alta. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu tenho um canal no YouTube e aí eu recebo assédios diariamente nos comentários, né? Então, assim, você percebe também que é um comportamento social que você muda com educação sexual, que você muda com tratamento emocional. Então, as pessoas precisam, sim, estar em constante psicoterapia, entender o que acontece com você, entender por que você projeta tanto no prazer sexual algumas coisas, né? Então, assim, vai além da perversão, vai também um comportamento social, sexual, de que é por meio da dominação, porque a mulher é o ser mais frágil, se ela vai denunciar, as pessoas não vão acreditar, então, se ela não vai denunciar, eu me apodero disso. Isso parte do princípio de que é do gosto da pessoa, sei lá, uns gostam da mulher mais alta, outros gostam da mulher mais baixa, uns gostam da mulher mais gordinha, outros gostam da mulher mais magrinha. Agora, essa prática constante e quase que diária, né? Porque essa coisa acontecia de vez em sempre. Onde é que sai isso aí, Marísia? Bom, o princípio presume-se carne na concepção, óvulo e espermatozoide. 3 meses após, um espírito vem habitar esse corpinho. O que acontece? Vem todo o histórico da ancestralidade, muito conhecido, né, com o nome de arquétipos, e toda a emoção que a mãe sente durante a gravidez é repassada para a criança. Então, ao nascer, ele já vem com um arsenal de informações que está aqui no banco de dados. E à medida que vai crescendo, vai ouvindo, vendo, Despertando. sentindo o tátil, vai aumentando o banco de dados dele. Em um determinado momento, algo pode acontecer e dispara o interesse. Lembrando que, embora nós tenhamos hoje uma quantidade imensurável de informações sobre sexualidade e sexo, essa educação, ela não é dada para a criança, na linguagem da criança e na medida certa. Não é o que nós vimos aí, que o governo queria fazer e fez em muitas escolas, sobre identidade de gênero. Não é essa a educação. A educação, ela tem que acontecer de acordo com o nível de compreensão pela faixa etária da criança. Né? O que é isso? Filho, olha, quando você tiver 6 anos, eu te explico. E vai levando no vai da valsa. Pega um livro de biologia, mostra, é tão complicado, mas ele vai ficar feliz porque você respondeu a pergunta. Muito bem, brincadeiras. Aonde começam as brincadeiras, né? Por descobrir o sensorial, que primeiro é a pele do corpo. Com os coleguinhas no parquinho, sempre tem o mais velho que tem mais informações,
que já viu pela fresta da fechadura do quarto dos pais, dos avós, dos tios. Então, essa variedade, né, de seres humanos curiosos passa para a criança mais nova. E, normalmente, a criança mais nova, ela é trapaceada pelo mais velho. São incontáveis os meninos que foram tocados e penetrados por coleguinhas mais velhos. Só que não conta em casa. Muito raramente isso vem à tona na terapia, quando ele, né, por ordem judicial, a maioria das vezes, tem que ter um acompanhamento psicológico. Lamentavelmente, só quando a justiça ordena. Né? Tem um caso interessante que eu acompanhei. Ele era um masturbador compulsivo. Ele não era um ser violento, né? Ele ficava atrás do muro quando tinha as pessoas que ele queria que o olhassem, e ele, então, fazia 5 contra 1. E várias vezes ele foi para a delegacia, porque um adulto viu e entregou. Então, foi condenado. E fazendo o levantamento da história da vida, tudo começou aos 4 anos de idade, com revistas que os pais deixavam à vontade, revistas pornôs. E aquilo foi estimulando a curiosidade dele. Mais adolescente, bonitão, passou a ser um gogô dance. Né? Então, ele queria olhares, né? Ele queria ser o centro da atenção. Quando acabou a carreira, já estava quarentão, ele buscava os olhares, né, com esse comportamento de masturbação em público. Então, é tudo uma somatória. Quer dizer, você começou pelo caso do João, né, chegou neste caso da masturbação aí, né, é o que a gente está vendo ultimamente. Você viu quanto está acontecendo isso dentro de ônibus e metrô? Sim, sim. É um tal de denunciar. O cara se encosta na mulher dentro de um ônibus, tira o... Meu Deus do céu, é impressionante. Tinha 17 anos, morava lá no Gama de manhã, um ônibus assim. Já acontecia esses negócios? Só que eu usava salto alto. Então, eu esperava a primeira curva, erguia o pé e vinha com tudo em cima do pé dele. Ele gritava e saía. Então, Entendi. isso sempre aconteceu. Só que agora, o meio de comunicação é rápido e disponibiliza. Exato. Botou a boca no trombone e todo mundo fica sabendo, né? E não falta quem esteja filmando ali, né? Os aparelhos hoje são uma beleza, basta um toque e começa a filmar esse assim, a gente sabe que sempre aconteceu. A diferença é que antes a gente falar ou divulgar era mais difícil, né? E até provar era mais difícil. Então, e principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher. Leis, não tinham leis. Não tinham leis. Então, quando a mulher ela vai denunciar um assédio, a primeira coisa que acontece é as pessoas, elas duvidam. Eu sempre falo assim, não duvida. Primeiro acredita, depois você investiga, mas acredita, porque assim, para uma mulher, ela ter a coragem de falar que foi assediada e foi abusada, tem todo um sofrimento atrás, né? Então, assim, quando ela falou dessa questão da pornografia, da educação sexual, ela é importante a educação sexual na idade correta para a gente, inclusive, trabalhar consentimento, permissão e abuso, para a criança saber quando é um abuso. O que pode e o que não pode. Isso, o que pode e o que não pode no corpinho dela, para a gente evitar um futuro abusador lá na frente, inclusive, né? E essa questão da pornografia com o avanço da internet piorou muita coisa, né? Ajuda, mas piora também. Assim. Né? Então, assim, o acesso à pornografia vem muito mais rápido. Deixa eu fazer uma pergunta para a Thalita aqui. A Marísia, como espiritualista que é, eu conheço a Marísia de
de bons tempos, Aham. de muitos e muitos anos. E sei que ela tem um quadro espiritualista de comportamento e tudo mais. Eu não sei, não te conheço tanto, estou te conhecendo agora, mas não posso deixar de fazer uma pergunta que é o que eu tenho ouvido por aí, Claro. em relação ao caso do João, por exemplo. Aham. Que este tipo de ação seria muito mais de sem vergonhice do que comportamental. Como é que você encara isso, Thalita? Eu encaro das duas, eu acredito nas duas vertentes, né? Não dá para a gente falar que todo mundo é sem vergonha, Certo. né? Mas também não dá para você falar que tudo é fruto de um abuso e de um trauma, porque trauma todas as pessoas têm e isso não significa que o meu trauma vai atingir você, né? Tem também questão de caráter, com certeza. Tem essa questão de, eu vou fazer e ninguém vai descobrir mesmo, porque eu sou autoridade nesse meu trabalho, porque eu trabalho com a espiritualidade, as pessoas acreditam no meu espiritual, as pessoas jamais vão acreditar que eu faço uma coisa dessa, a pessoa se aproveita desse poder e cria uma manipulação, né? Então, eu acredito tanto, sim, na sem vergonhice, como na perversão sexual, no distúrbio sexual. Dá para trabalhar essas duas vertentes sem problema nenhum. Dá para acreditar nos dois. Eu fico olhando, por exemplo, você acaba de pegar um estuprador. Você coloca esse estuprador, por exemplo, num saidão da penitenciária, né? Nesta época e tudo mais, né? Você tem aqueles saidões. Tem. O que o cara vai fazer na rua? Está com sede, vai buscar água para beber. Por que isso, Marisa? Onde é que está a cabeça desse cara? É o instinto, né? Ele não tem o controle, não tem conhecimentos também espirituais para ter o autocontrole. Porque todos nós temos bichos dentro de nós. A nossa vida, um dos objetivos é aprender a domar esses bichos que habitam em nós. Porque castigar a criança quando ela faz algo errado dentro da nossa cultura social, né? Que cada aldeia tem uma cultura. Claro. Você dá um tapinha. Agora é a lei da criança, do adolescente, você não pode dar um tapa, não pode puxar a orelha. Vem aqui pegar meu filho, leva-te, dou de presente, vai educar ele. Temos que acabar com isso. Essas leis estão tirando o direito dos pais educarem. Se eu não posso educar, eu estou alimentando serpente, que vai transitar aí pelo meio social, vai fazer o que quer. Limites são colocados desde que a criança abre o bocão para chorar, para mamar. Não é hora de mamar, espera. Cabe ao pai, à mãe, aos mais velhos que estão em volta, estabelecer limites. Ora, saiu da cadeia, está com sede, ele pega a primeira. Na primeira oportunidade, ele fará novamente uma agressão. Vai incoer. Estuprará, com certeza. Com certeza. Essa mudança interior, ela demanda muito tempo e precisa do tratamento psicológico. Agora, pelo que eu estou entendendo, você gosta de levar sempre para o lado da infância, na educação, para que não aconteça. Agora, e com esses caras que já são viciados no que estão fazendo, não sei se esse seria o termo, né? Será que tem jeito de reverter esse... Assim, eu acredito nós teríamos que ter toda uma mudança social e até política, no sentido de, igual ela falou assim, ele saiu, está com sede, vai procurar, né, água para beber. Ele só pensa naquilo. Exatamente. Mas aí eu me questiono o que é feito quando esse cidadão é preso. Ele é trabalhado psicologicamente? Não. Não é. Então, o que acontece? contrário. Ele simplesmente é privado de tudo que ele faz e quando ele sai na primeira oportunidade, ele vai fazer. Então, será que não seria o momento de pensarmos politicamente, socialmente, uma maneira de tratar esse indivíduo? Não é porque a gente é bonzinho e quer tratar o bandido, jamais, mas é tratar ele para que evite que ele reincida e faça mal para outra pessoa.
Entende? Então, é importante você trabalhar a educação sexual nas escolas, trabalhar a educação sexual, por exemplo, na delegacia, quando uma mulher vai denunciar. Então, eu já tive casos de família que uma prima foi fazer uma denúncia e a delegada fala bem assim, mas o que você fez para merecer isso? Ela precisava de acolhimento, ela estava sendo julgada, sabe, pela delegada. Então, assim, educação sexual na escola, na delegacia. Uma delegada. Exatamente, delegada mulher. No hospital, sabe? Acompanhamento psicológico sempre é fundamental para que essa pessoa, ela entre em contato com isso dela e aprenda a controlar, né? Para não fazer um mal para o outro. Então, assim, se você simplesmente prende e prende de novo e solta, vai continuar esse ciclo e a gente não muda. E também mudar a cabeça das pessoas no sentido de, olha, abuso existe, mulheres denunciem, independente do abusador, se ele está dentro de casa, se ele está, por exemplo, fora. Eu estou atendendo agora uma pessoa vítima de abuso, que sofreu abuso sexual dos 6 aos 12 pelo próprio irmão. Irmão, dentro de casa. E é dentro de casa que acontece mesmo, né? Que começa. Que você confia. Exatamente. Aquele que deveria cuidar, proteger, ele agride. Isso. Irmãos, primos, o avô, pai, Exatamente. Padrasto. padrasto. É um tal de casar de novo e botar um macho dentro de casa, sem saber de onde veio e por que veio, né? E aí sofrem principalmente as meninotas, e a gente vê isso acontecendo aos borbotões, não vê? Olha, por falar em meninotas, lembra aí as políticas públicas. Nós temos uma série de propostas, né, de medidas que não são aprovadas na Câmara. Então, não é aqui, não vai até o Senado. Uma delas, que é proposta, é a castração química. Se fosse mais antigamente, seria uma lobotomia cerebral. Né? Vai a castração química, está na Câmara, está parado. Então, vamos ver com o nosso novo presidente o andar da carruagem. Mas que muita coisa deve ser feita. Sinceramente, uma castração química não levaria o cidadão, olha que eu estou chamando de cidadão, hein? A fazer uma coisa muito pior, não? Olha, até porque é o seguinte, a gente tem que parar para pensar que o abuso e o estupro, ele não acontece só com pênis. Existem vários casos de abuso sexual, por exemplo, com cabo de vassoura, com qualquer outro acessório, com objeto. Então, castrar quimicamente, você está tirando o poder do pênis naquele momento, mas o prazer transferindo para outro. Isso, transferindo para outro. Mas o poder do abusador... o poder do abusador está nesse controle, né, de ver a vítima ali. Então, o abusador não vai fazer de outra forma. É mental. É mental então, e espiritual. Eu não acredito que a castração química funciona. Não acredito. A Marise citou, por exemplo, no caso da pessoa que se masturbava compulsivamente, né? E você falou das revistas. A pornografia, desde que eu me conheço por gente, existe. Eu sou do tempo que as revistinhas de pornografia eram desenhos. E era difícil de você conseguir uma. Mas a gente, na adolescência, principalmente, meu Deus, quando um colega ou alguém conseguia uma... Era o furor. Era um furor na escola, né? Não é mesmo? Depois, do nada, vieram essas revistas... Ele e ela. Né? Ela com ele com ela, né, Playboy e outras mais, colocando praticamente nuas mulheres cada vez mais lindas, né? Artistas famosas, que não deixam de ser objeto do desejo sexual do homem. Mas o que as revistas e o império, né, dos filmes pornôs fazem? Eles dão ao homem os desejos proibidos do homem. Por isso que vende-se tanto. Por isso que é tão buscado, né? A transferência do meu desejo para aquela encenação através de filme. É uma forma de liberar a energia sexual. Mas pode-se também contribuir para que o pacato cidadão tenha alterações nos padrões comportamentais? Sim. Sem dúvida. Veja você,
O que é o pensamento? Pensamento é energia. Se você assistiu um filme, gravou, e na hora que você vai estabelecer a haste do ato sexual com sua parceira, você vem com aquele filme mental. Certo. Energia vai para o espaço. Exemplo bem simples sobre essa repetitividade do padrão de busca do prazer sexual. A mulher assiste filmes onde ocorre a transa 3, homenagem a Troia. Sim. Ela e 2 homens. Para o homem, é ele e 2 mulheres. Não mais. Também ele está vivendo a fantasia dela. Mas voltando a ela. Sempre que ela vai fazer sexo, ela pensa, ela fantasia sobre a transa 3. Mas é algo comum, fantasia sexual. Todo mundo tem, né? Não faz mal. Não. Aí ela chega na terapia. Eu só estou atraindo para a minha vida homens que querem transar a 3. Querem me ver com outro homem. Eu até acho isso legal em fantasia sexual. Mas daí para a prática, não quero. Sim. O que você pensa quando você está fazendo sexo ou se masturbando? Aí ela conta alguns dos filmes mentais. Então, tem que saber o que pensar e como pensar. Porque pensamento é energia. A energia vai para o universo. Um dia volta para você. Pensar é causar. Já foi dito. Né? Né? Agora, voltando à pornografia. Sim. Ela não deixa de ser também um transtorno de sexualidade? Porque, olha, de vez em quando você vê uma mulher bonita, aparece uma revista, já não tem mais, né? Eu acho que essa famosa aí, Playboy, tem ainda. Ela faliu. Né? Faliu. Você Faliu. dá uma olhadinha, que, opa, que mulher bonita e tudo mais. Mas o cidadão viver pensando naquilo o tempo todo e buscando o tempo todo, não é um transtorno? É um transtorno. Aí é o fato de não canalizar direito essa energia sexual para coisas úteis, né? Então, o que acontece? A pornografia, sendo usada com equilíbrio, ela pode ajudar, sim, inclusive o casal, no aumento de repertório sexual, trabalhar a imaginação, trabalhar a fantasia. Ok, agora você vivenciar o seu relacionamento e a sua vida pautado na pornografia, está errado. Doença. Primeiro porque a pornografia ela não retrata o sexo da realidade, ela não pega a parte afetiva e emocional do sexo da realidade. Você não vê um casal trocando beijos, trocando carícia, se tratando com respeito, você vê direto a parte da penetração e finaliza ali. Então, os adolescentes que crescem vendo isso, eles têm isso como referência de sexo, então na vida adulta eles querem praticar aquilo. A posse, né? Exatamente, essa posse, esse poder, esse sexo rápido, esse prazer rápido. Tanto que nos relacionamentos, quando eu atendo, quando eu trabalho, a gente tem que quebrar uma série de crenças e trabalhar essa questão da parte afetiva. Por isso que no começo do programa eu falei que sexualidade tem mais a ver com afetividade, inclusive. Porque o sexo ele vai ser consequência desse carinho, desse respeito, desse limite ao corpo do outro. Então, a pornografia, assim como tudo em excesso, né, é sim uma perversão sexual, um desvio de comportamento sexual, é uma parafilia que a gente chama, entende? Então, assim, a pornografia ela pode ajudar, mas como tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Agora eu fico imaginando a pornografia através de crianças, né? A pedofilia leva a isso. Você veja que quando a Polícia Federal bate, e não bate numa casa só, né? Você viu? São rede. 40, É uma rede, 50 né? lugares, uma verdadeira rede de pedófilos, de gente ganhando muito dinheiro com isso. Brasília é um maná para essas coisas. Não há batida da Polícia Federal que não pegue um grande número de pessoas em Brasília. Caramba, de onde vem um desejo com crianças, Marise? Meu Deus do céu! Então,
Primeiro, amor ao dinheiro, né? Porque quem está fazendo está visando O lucro. o lucro financeiro. É o que passa para É o frente, dinheiro. certamente está pensando Exato. mais nisso, né? Alguns nem têm envolvimento direto com a criança. Ele tem uma clientela que deseja aquelas informações. Ele vai atrás das informações. E tem os que vão captar os possíveis clientes, aqueles que vão assediar as crianças, seduzir. Começa hoje pelo celular, pela internet. Sim, é o meio, né, de interatividade de crianças e adultos. Mas pode ser na rua, na escola, no clube. Em qualquer lugar, ele pode assediar uma criança. Né? Os pais sempre estão ocupados, cansados, e deixam as crianças à vontade. Por que que isso acontece? Porque tem o cliente. Por que que o cliente quer uma criança? Volta lá na história dele. Ele foi abusado. Sempre tem um Sempre, abusado atrás sempre. disso. Sempre. A psicologia Então, a não, minha não dor- conseguiu buscar outra vertente para isso, não, menina? Não, é a história de vida, né? É a história de vida. Ele pode não ter sido abusado sexualmente, mas fisicamente. Apanhou muito, foi muito punido. Então, aquela fase de vida fica, né, no banco de memórias de dor de uma forma tão arraigada que ele quer aliviar a sua dor. E a forma de aliviar a dor é agredir outra criança. Fazer o que fizeram com ele. É. É isso mesmo. O cérebro é Cérebro maquiavélico. Humano, maquiavélico. O cérebro humano, ele é impressionante. O cérebro ele é impressionante na questão da como pode nos ajudar com a inteligência, mas como pode prejudicar também a gente com essas informações que são guardadas aí. A minha visão é o seguinte, eu acho também que falta um pouco mais dessa base familiar, no sentido de educar as suas crianças. Infelizmente, hoje a gente tem que educar as nossas crianças a se proteger ou a denunciar ou entender o que é um abuso, porque a pedofilia ela está bem presente com a internet, então a gente tem que ensinar, minha filha, olha, isso daqui é abuso, isso daqui é pedofilia, é a forma que a gente tem de proteger. Essa questão do, ele provavelmente foi abusado, realmente é a vertente que mais é plausível, né? Existem outras linhas de estudo, mas é a que mais se encaixa em tudo isso, para justificar, aliás, para explicar esse comportamento, né? Que coisa de maluco, né? E o pior é que parece que isso fica na cabeça e não consegue sair, né? Vale lembrar, tem isso que eu vou trazer aqui agora é até polêmico, né? Nem todo pedófilo, ele é estuprador. Tem muito pedófilo, inclusive, que ele tem... é mais do visual, né? Isso, e que ele pede ajuda, inclusive. Tem muito pedófilo que vai buscar uma terapia e fala, olha, eu estou pensando em criança, eu estou me excitando com criança, me ajuda porque eu não quero cometer o crime. Então, nem todo pedófilo é abusador. Ele tem essa noção e essa consciência dessa perversão sexual. Então, cabe a gente também saber acolher e ajudar essa pessoa, né? Mas, lógico, que tem os outros que levam mesmo e abusam e consomam o ato. Que maluquice, né? E aí a gente chega, pelo menos no que a gente supõe que seja a maioria, que é a formação do casal. No caso específico do casal, por exemplo, a infidelidade conjugal, na sua opinião, Marisa, ela é um transtorno ou não? Não. Não? Não, é um desejo maior de sair de uma situação dolorosa. Se você está bem com a sua parceira, ou se ela está bem com o parceiro, ela não busca nada fora, porque existe a harmonia. O prazer sexual pode diminuir, sim, mas aí é você lembrar que à medida que o tempo passa, o calor sexual vai abaixar
e a harmonia, a amizade, a cumplicidade aumenta, até chegar num ponto de balanço. Mas o que acontece com os casais? Quando estão juntos há 10, 15, 20, 30 anos, nossa, já não estou sentindo o que eu sentia outrora. Aí sai a procurar estímulos, né? E aí Cansou acontece. do chuchu aguado, Uhum. né? Em vez de ir ao sex shop, Coloca um temperinho, né? colocar um temperinho diferente, mudar o ambiente, ir para um motel fazenda, viajar sozinhos, né? Uhum. Tirar férias, só o casal. Não, vai procurar alguém. Quem é que não se excita com o novo? Exatamente. Todo mundo. Esse processo de habituação, ele pode contribuir mesmo, né, para a infidelidade, mas a gente também, eu vejo o seguinte, falta o casal trabalhar mais a parte afetiva e de relacionamento. Então, assim, hoje está muito mais fácil, não sinto mais a atração que eu senti antes, eu vou procurar lá fora. Poxa, por que você não traz isso que está incomodando no relacionamento? Ou tomar consciência de que é normal a baixa, né, do interesse sexual. Sim. Você já passou pelas fases anteriores, né, onde agasalhava croquete até 10 vezes por dia, com 13, 14, 15 anos. Hoje não mais. Por que você quer? Aí... O que você quer provar para você? O que está faltando em você que está te levando, né, ao direcionamento apenas do prazer sexual, genital? Está Procure faltando, um no mínimo, um psicólogo. comportamento, acho que, de conversa, E sobretudo. também, sabe o não quê? Autoconhecimento, inclusive. Quando você entende que o sexo ele não se resume à penetração, que o sexo ele passa pelo amor, pelo afeto, você projeta de uma outra forma. Hoje eu não consigo transar, ter uma penetração, mas é tão confortável assistir um filme juntos, viajar, ir para um hotel fazenda. Quando a gente entende, tem essa consciência e percepção de que sexo não se resume a penetrar, a gente entende que todo casal tem dificuldade e o casal ele se adapta. Todo mundo passa por um momento de dificuldade sexual, até as pessoas mais jovens. Sei lá, a mulher usa o anticoncepcional, a libido dá uma baixada, então procura, né, como melhorar essa libido, troca o medicamento, o homem está estressado, não está conseguindo ereção, então vamos fazer atividade física, sei lá, fazer alguma coisa para melhorar o mental e relaxar. E entender que não é só o sexo, ele na verdade, ele não segura o relacionamento. O sexo, quando ele está pouco e quando ele não está de qualidade, ele está acendendo uma luzinha e falando assim, ó, alguma coisa nesse relacionamento não está legal. Isso não traria aí estímulos para desvios sexuais, não, menino? Que a partir do momento que você não tem mais a comida caseira saborosa, maravilhosa, né? Que é boa, inclusive, porque contra a AIDS não tem coisa melhor no mundo, é comida caseira, né? Já disseram isso. Não, né? Mas quando você também... já não consegue sentir o gostinho gostoso da comida caseira... Tempera. Mas aí é que está o negócio, eles vão temperar lá fora, menina. Então, mas a gente precisa trabalhar a base da educação sexual e do relacionamento para ensinar a temperar com o recurso que você tem. Respeito, inclusive, mas um o pro adulto, outro, né? no caso, como ele está colocando, ele não quer saber disso, ele é imediatista. Eu tenho pouco a viver, então eu tenho que aproveitar. Então, esse discurso não vai convencer, raras exceções. E o que é que nós temos aí? Um aparato de 15, 20 mulheres para cada homem, fora a concorrência. Verdade. Né? Porque se a gente caminhar um pouquinho mais no livro, no e-book, né, a pesquisa toda que eu fiz mostra claramente isso. O homem, na realidade, ele não está buscando seios, ele está buscando outro pênis. É mesmo? Menina. Para a gente começar a concluir o programa, já está me dando um toque aqui que estamos chegando ao final. Existem fatores que estimulam os desvios sexuais?
na sua opinião? Sim, sim. Primeiro, a própria história de dor. Segundo, o ambiente. Né? O ambiente facilita a que o meu desejo seja saciado, então ele vai. É o ambiente. No teu caso, Thalita, como é que Acredito. você olha para isso aí? Eu acredito que falta, inclusive, base familiar, né, para trabalhar essa questão do afeto, essa questão da criança entender que existem limites, para que ela cresça aprendendo que não precisa projetar seu desejo sexual, seu prazer sexual em outras coisas também, né? E sem contar que esse histórico, se sofreu abuso, se não sofreu, se teve afeto, se não teve, isso contribui sim. Mas isso vocês estão me levando aqui, possivelmente o telespectador, a telespectadora em casa, estão imaginando a mesma coisa. Se nós não damos a devida educação aos nossos filhos, e cada vez mais pai e mãe estão mais distantes dos seus filhos, ambos saem para trabalhar, deixa a criança ou com a babá, ou já leva para uma creche, ou já leva para a escola em tempo integral, e deixa para os educadores do Beabá ensinar também a educação comportamental, Sim. que não é obrigação deles. Não, não é. Então, nós estaríamos fabricando pessoas com transtornos sexuais Eu acho que para não um futuro, Eu acho que não fabricando, mas talvez estimulando. contribuindo, não vou dizer estimular, mas contribuindo para que isso aconteça sim. Se eu não consigo dar essa educação e essa proteção, eu deixo essa criança vulnerável para que cresça como um futuro perverso, sexual. Olha, veja bem, a família, ela educa errando, né? Não temos pais perfeitos. Exatamente. Certo. Não seremos pais perfeitos. Então, a tendência natural e o que eu sugiro são jovens, pré-adolescentes ou adultos buscarem profissionais capacitados e não pesquisinhas na internet. Busque profissionais sérios, participe de palestras sérias. Esse é o caminho. É verdade. O caminho está pronto, né? Só que, lamentavelmente, a cabeça da gente ainda gira não sei aonde. Aí, num psicólogo... Fazer Eu sou doido. Você não sou doido? Meu Deus do céu, é complicado. Verdade. Nós temos que vencer isso, né? Essa é a grande verdade. Quebrar verdade. paradigmas. Falar verdade. sobre abertamente Quebrar sobre o paradigmas. assunto, né? E aí talvez não tenhamos tantos transtornos. Lamentavelmente, estão brotando aí. É verdade que a mídia hoje dá uma ampla cobertura e parece que cresceu assustadoramente. Mas uma coisa que já acontecia lá atrás, 30, 40 anos, vem a público, como é o caso do João, né? É sinal de que é mais velho que andar para frente. Olha, se você vê época antiga, né, era comum, principalmente os reis, o casamento entre irmãos. É verdade, Não era errado, não era feio, é verdade, mas os tempos passaram. é verdade. E tinha aquele rei que ainda tomava a mulher do irmão. É bíblico Exato. isso aí, não é mesmo? É verdade. Né? E sexualidade, ela existe. Agora, tem que ser na base que a Thalita alimentou aqui, que a própria Marísia também alimentou, na base do amor. Leia amor. Cântico dos Cânticos na Bíblia e Do você rei verá ali Salomão. verdadeira história de amor com prazer sexual. Obrigado por terem vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Eu que agradeço, Celso. Obrigado por ter nos acompanhado também. Grande abraço.